Eu dei à minha madrasta o presente perfeito no Dia das Mães, e observei sua expressão ao perceber o que isso realmente significava. Quando meu pai se casou com a Cassandra, eu tinha 11 anos. Minha mãe tinha partido há 13 meses. O melanoma se espalhou muito mais rápido do que alguém imaginava. Um dia, ela se queixou de uma dor de cabeça. E, 82 dias depois, eu estava diante do túmulo dela, vestindo um vestido preto que ainda tinha as etiquetas. Meu pai esperou exatamente 1 ano antes de trazer a Cassandra para casa. Ela trabalhava na empresa de investimentos dele, na área de relacionamento com clientes. Dentes perfeitos, cabelo loiro que nunca se movia. Aquele tipo de mulher que usa salto até para ir ao churrasco de outras pessoas. Ela me faz feliz de novo, papai explicou com a voz suave, mas firme. Eu preciso que você tente, Emily. Então, eu tentei. Ajudava a Cassandra a se mudar, carregando caixas de sapatos de grife para o armário, onde as roupas de jardinagem da minha mãe costumavam ficar. Eu acenava educadamente quando ela rearrumava os móveis da nossa casa, substituindo as fotos de família por arte abstrata que abria o espaço. Eu até sorria quando ela transformava o jardim de legumes da minha mãe em um pátio de meditação, porque cultivar nossa própria comida era muito provinciano. Durante 3 anos, desempenhei o papel de enteada grata. Participei dos eventos corporativos dela, usando os vestidos que ela comprou para mim. Tolerava os amigos dela que elogiavam como eu era madura para meus 14 anos. Eu escondia minha dor atrás de notas perfeitas e sorrisos falsos. Meu pai não percebeu quando parei de rir, tão ocupado com o calendário social de Cassandra e os novos clientes que ela trazia. Estava muito distraído com os retiros de casais e os clubes do vinho. Enquanto isso, eu dormia com o suéter de minha mãe debaixo do travesseiro, até que ele parou de ter o cheiro dela. Cassandra tentava do seu jeito, comprava presentes caros de aniversário para mim, sempre coisas que ela mesma gostaria. Organizou jantares elaborados e me apresentou como nossa filha para pessoas importantes que nunca lembravam meu nome. Ela até criou um fundo para a faculdade para mim, garantindo que todos soubessem de sua generosidade. Mas quando eu menstruei pela primeira vez, foi o Google que me ensinou o que fazer. Quando eu tinha pesadelos sobre a morte de minha mãe, era o cachorro da família que me confortava. O ponto de ruptura aconteceu no 2º ano do ensino médio. Fui escalada para o papel principal na peça da escola. A primeira coisa pela qual me apaixonei desde que minha mãe faleceu. A estreia coincidia com a gala beneficente da Cassandra. Obviamente você vai precisar faltar à apresentação, ela disse, sem tirar os olhos do celular. Os Richardson vão trazer o filho deles. Ele está em Princeton. Conexões, Emily. Meu pai começou a objetar, mas parou quando Cassandra colocou a mão no braço dele. É só uma peça de escola, ele finalmente disse. Haverá outras. Fui para o meu quarto e tirei a caixa de joias antiga que minha mãe me deixara. Dentro estava o anel de casamento dela, um fio do meu cabelo de bebê e um diário que eu nunca tinha aberto. Tinha medo de enfrentar seus pensamentos finais. Naquela noite, entre lágrimas, li o diário de capa a capa. A maior parte era o que você esperaria. Suas esperanças para o meu futuro, memórias que ela prezava, conselhos que ela não poderia me dar pessoalmente. Mas a última entrada, datada de 2 semanas antes de sua morte, era diferente. Se você está lendo isso, Emily, preciso que saiba sobre o cofre. A chave está colada dentro desta capa. O que você encontrar lá mudará tudo. Sinto muito. A chave era pequena e prateada, com o nome do banco gravado nela. No dia seguinte, eu faltei à escola e fui até o First National. O gerente me reconheceu. A família da minha mãe tinha conta lá há gerações. Sua mãe disse que você viria eventualmente, ele disse, me levando até o cofre. Dentro da caixa havia um pendrive, várias pastas de documentos e uma carta endereçada a mim, escrita à mão pela minha mãe. Minha querida Emily, começava. Já faz algum tempo que Cassandra provavelmente entrou na sua vida por completo. Eu sabia sobre ela há anos. Li a carta 2 vezes com as mãos tremendo. Minha mãe descobriu o caso de meu pai com Cassandra 6 meses antes do diagnóstico dela. Ela havia contratado um detetive particular que documentou tudo. Os recibos de hotéis, mensagens de texto e fotos deles juntos enquanto minha mãe me pegava do treino de futebol. O relatório do investigador era minucioso, abrangendo meses de investigações. Havia fotos do meu pai e da Cassandra entrando em hotéis em 3 cidades diferentes. Capturas de tela das mensagens de texto que me faziam sentir um nó no estômago. Ela vai levar a Emily para a casa da mãe esse fim de semana. Vamos nos ver. Já imaginou quando não precisarmos mais esconder isso? Às vezes eu desejava que ela simplesmente sumisse. Essa última era do meu pai, enviada 4 meses antes de minha mãe adoecer. Fui passando por extratos de cartão de crédito que mostravam jantares em restaurantes desconhecidos, em noites que meu pai alegava estar trabalhando até tarde. Recibos de presentes de joias que nunca chegaram até a penteadeira de minha mãe.
um contrato de aluguel de um apartamento no centro da cidade, que não constava nos registros da família. Mas havia mais. Os arquivos continham registros financeiros que indicavam que meu pai e Cassandra estavam transferindo sistematicamente dinheiro do fundo fiduciário de minha mãe, um montante destinado a mim, para contas offshore. Eles vinham planejando isso por anos, esperando o momento certo. A família de minha mãe havia criado uma das maiores empresas de investimentos da cidade ao longo de 3 gerações. Quando ela se casou com meu pai, ele era apenas um promissor conselheiro, cheio de ambição. Ela o inseriu na empresa, orientou-o, ajudou-o a se tornar sócio. O fundo fiduciário era o legado da família dela, e eu deveria ser o futuro dele. Encontrei planilhas detalhadas que acompanhavam milhões desviados por meio de empresas de fachada, contas de clientes falsas e investimentos manipulados. O dinheiro passava por uma dúzia de países antes de desaparecer em contas numeradas. A assinatura do meu pai estava em todos os documentos críticos, a de Cassandra, na maioria. O pior de tudo eram os registros médicos sugerindo que o declínio inesperado de minha mãe talvez não fosse tão inesperado assim. Testes estranhos, prescrições incomuns, relatórios de toxicologia que ela mandou fazer por conta própria quando começou a desconfiar. Comecei a me sentir estranha depois do nosso jantar de aniversário. Minha mãe escreveu: "No começo só estava cansada, depois fiquei cada vez mais doente. Os médicos não conseguiam explicar os meus sintomas. Quando comecei a registrar, percebi que só me sentia assim depois das refeições que Thomas preparava especialmente para mim. Havia relatórios de laboratório analisando amostras de cabelo, mostrando níveis elevados de metais pesados, compatíveis com envenenamento a longo prazo. Resultados de testes feitos com amostras de comida da nossa casa, anotações de consultas com 3 especialistas médicos diferentes, todos comentando sobre a progressão incomum dos sintomas dela. Não posso provar nada", minha mãe escreveu. "E quando você ler isso, não fará diferença para mim, mas eu não podia deixar você desprotegida." A última página da carta dela detalhava o plano que ela havia feito por conta própria. Um segundo fundo fiduciário secreto, estabelecido em meu nome, a casa e o negócio que eu pensava que meu pai controlava, mas que, tecnicamente, seriam meus quando eu completasse 18 anos. Minha mãe havia alterado o testamento 2 semanas antes de morrer. Ela trabalhara com advogados que meu pai não sabia que existiam. "Eu me certifiquei de que o que é seu continuará sendo seu", ela escreveu. "Os fiduciários entrarão em contato com você automaticamente no seu aniversário de 18 anos. Mas se você encontrar esta carta antes, pode contatá-los usando as informações no envelope anexo. Eles estarão prontos quando você estiver." Fiquei horas na sala privada do banco, processando tudo aquilo. Quando finalmente saí, estava diferente. A dor e a confusão que me definiram por 3 anos haviam se cristalizado em algo mais firme, algo focado. Não confrontei meu pai imediatamente. Não corri para longe nem chamei a polícia. Fiz algo mais assustador. Tornei-me a filha perfeita. Nos 2 anos seguintes, eu me comportei impecavelmente. Me destaquei na escola, entrei nos clubes que Cassandra sugeriu, participei de todas as funções corporativas entediantes. Eu usava as roupas certas, dizia as coisas certas e nunca, jamais, deixava transparecer o que eu sabia. À noite, eu registrava meticulosamente os esquemas contínuos deles. Cada vez que meu pai mencionava um cliente difícil ou uma estratégia de investimento complexa durante o jantar, eu pesquisava as empresas envolvidas, rastreando o dinheiro através do labirinto de entidades falsas. Criei minhas próprias planilhas, baseadas no trabalho de minha mãe. Meu quarto se transformou no meu centro de comando. Instalei um cofre oculto atrás da minha estante de livros, onde guardava cópias de tudo. Gravava conversas durante os jantares de família, registrando discussões de negócios que eles acreditavam que eu não estava ouvindo. Fotografava documentos que meu pai trazia para casa e deixava espalhados na mesa, acreditando que sua filha de 16 anos jamais entenderia a importância deles. 6 meses depois de encontrar a carta de minha mãe, senti que estava pronta para entrar em contato com os curadores dela. O envelope que eu havia recebido continha 3 cartões de visita, um de um contador forense, outro de um advogado especializado em crimes financeiros e o de um juiz aposentado, amigo íntimo do avô de minha mãe. Encontrei-os na casa do juiz em um sábado, quando eu deveria estar na prática do time de debates. Eu já havia contado tudo a eles por telefone, mas ver suas expressões ao analisarem as provas reais foi outra experiência. O contador fechou os olhos por um momento ao perceber a extensão da fraude. A advogada praguejou baixo. O juiz me olhou com uma mistura de tristeza e raiva contida. "Sua mãe foi uma das pessoas mais admiradas que já conheci", ele disse. "O que você pretende fazer, Emily?" Eu passei meses pensando nas minhas opções.
Eu poderia ter exposto tudo imediatamente, mandando papai e Cassandra para a prisão. Poderia ter fugido, esperando até completar 18 anos para reclamar minha herança. Poderia tê-los confrontado, forçando uma dura confrontação. Mas escolhi o caminho que minha mãe começou. Uma justiça meticulosa e precisa. Quero aprender tudo, né? Falei. Sobre o negócio, sobre finanças e direito e como administrar uma empresa. Quero estar pronta quando for minha vez de recuperar tudo. O juiz assentiu sem surpresas. Sua mãe disse que você diria isso. Ela deixou instruções para nós, caso você escolhesse esse caminho. Nos próximos 18 meses, vivi uma vida dupla. Em casa e na escola, fui a filha exemplar que Cassandra se orgulhava de exibir nas festas. Mas, 3 noites por semana, eu me afastava para grupos de estudo e trabalho voluntário, que, na verdade, eram sessões intensivas de treinamento com minha equipe secreta. O contador forense me ensinou a ler demonstrações financeiras, a detectar fraudes e a compreender a complexa rede de transações que mantinham o negócio da família funcionando. A advogada me instruiu sobre direito corporativo, contratos e os marcos legais que, eventualmente, me permitiriam tomar o controle. O juiz me apresentou a contatos dele nos bancos, investimentos e órgãos regulatórios. Pessoas que respeitavam minha mãe e estavam revoltadas com o que tinha acontecido com sua empresa. Enquanto isso, eu trabalhava com os advogados de minha mãe, preparando tudo. O truste, as provas, o plano. Me formei no ensino médio aos 16 anos, um ano antes. Papai e Cassandra estavam radiantes, sua prodígio indo para Yale mais cedo, com uma bolsa integral. O que eles não sabiam é que eu também estava fazendo cursos online de negócios e finanças, aprendendo tudo sobre a empresa do papai, sobre as contas que eles pensavam que estavam escondidas. Estamos tão orgulhosos de você, disse papai no pequeno almoço de formatura. Só a família e alguns amigos próximos. Ninguém da minha escola, ninguém que realmente me conhecesse. Você superou todas as nossas expectativas, completou Cassandra com o braço ao redor do meu ombro, para a foto que contrataram. Admissão antecipada em Yale. O conselho já está empolgado com seu futuro na empresa. Sorri e agradeci, sabendo que em menos de 2 anos eu seria a dona daquele conselho. No verão, antes de entrar para a faculdade, Cassandra anunciou que queria me adotar legalmente. Você é minha filha de todas as formas que realmente importam, ela disse, tocando minha bochecha durante um almoço em seu restaurante favorito, absurdamente caro. Vamos oficializar isso antes de você ir para a faculdade. Analisei seu rosto, procurando qualquer sinal de emoção verdadeira. Havia uma certa tensão ao redor de seus olhos. Um cálculo na forma como ela olhou para papai antes de voltar a me encarar. Não se tratava de amor. Era sobre garantir sua posição. Uma filha adotiva fortaleceria sua reivindicação ao negócio da família, caso algo acontecesse com o pai. Eu sorri e a abracei, sussurrando que nada me faria mais feliz. Devemos comemorar, disse papai, já sinalizando para chamar a conta. Talvez um final de semana nas Hamptons. Podemos convidar os Preston. O filho deles está na Harvard Law. Isso soa perfeito, respondi, pensando no arquivo que eu tinha montado sobre a falência da empresa de software dos Preston e a misteriosa injeção de dinheiro que ela havia recebido de uma das empresas de fachada do meu pai no ano passado. Naquela noite, marquei uma reunião de emergência com meus administradores. Nos encontramos no escritório do juiz, entre estantes de livros, depois que avisei papai e Cassandra que passaria a noite com uma amiga para celebrar minha formatura. Eles querem que eu assine os papéis de adoção, expliquei. Preciso saber se isso afeta nosso plano. O advogado espalhou documentos sobre a mesa de mogno. Na verdade, isso pode trabalhar a nosso favor. O processo de adoção exige a divulgação de informações financeiras. Assim, teremos uma visão atualizada dos bens deles, e isso não muda nada sobre o truste da sua mãe. Isso é a prova de falhas. Estamos quase lá? Perguntei. O contador ajustou os óculos. Já documentamos 67% dos fundos desaparecidos. Conseguimos rastrear até 4 países, com contas que podemos identificar. Isso é mais do que suficiente para acusações criminais. E a evidência sobre a doença de sua mãe? O juiz perguntou gentilmente. Essa foi a parte mais difícil para mim. A possibilidade de que papai não tivesse apenas traído mamãe, mas que tivesse ativamente envenenado ela. Os médicos com quem consultamos não puderam provar assassinato de forma conclusiva, mas o padrão era suspeito o suficiente para uma investigação. Vamos deixar isso separado por enquanto, decidi. Uma batalha de cada vez. Quando estava me preparando para sair, o juiz me entregou um pequeno pacote embrulhado. Sua mãe deixou isso com instruções específicas para ser entregue a você quando estivesse pronta para seguir em frente. Dentro estava uma caneta vintage M. Lank, que pertencera ao meu avô. Ela usou isso para assinar sua primeira grande aquisição, explicou o juiz. Disse que queria que você a tivesse quando estivesse pronta para tomar de volta o que é seu.
Eu carreguei aquela caneta comigo para todos os lugares a partir daquela noite. Um talismã, uma promessa. 2 semanas depois, chegou o Dia das Mães. Cassandra sempre fazia uma grande produção disso. Brunches caros, fotógrafos profissionais para registrar o vínculo mãe e filha para as redes sociais. Este ano, ela planejou uma festa no jardim para 30 dos amigos mais próximos. O anúncio da adoção seria o ponto alto. Passei a semana anterior preparando cuidadosamente meu presente, trabalhando até tarde na noite do meu quarto, compilando documentos, organizando evidências, criando a apresentação perfeita. A ironia não me passou despercebida. Este foi o presente mais pensado que eu já criei para ela. O dia da festa amanheceu ensolarado e ameno. O clima perfeito para o evento cuidadosamente orquestrado por Cassandra. Os garçons chegaram às 7, seguidos pelos floristas, planejadores de eventos e uma pequena equipe de funcionários que transformaram nosso quintal em um local elegante, que nada tinha a ver com o jardim selvagem que mamãe amava. Encontrei Cassandra no seu camarim, rodeada por opções de roupas rejeitadas. "O que você acha?" ela perguntou, segurando 2 vestidos quase idênticos na cor creme. "O Dior ou o Chanel?" "O Chanel", respondi, notando como ela imediatamente colocou de lado o Dior que eu havia selecionado. "Eu tenho algo especial para você", disse, entregando a ela uma caixa elegantemente embrulhada com um laço prateado. "Ah, você não precisava", disse ela. Seu espanto parecia quase genuíno. Nós duas sabíamos que eu nunca tinha dado um presente de Dia das Mães para ela. Eu queria fazer isso para o anúncio de hoje. Ela deixou a caixa de lado. "Vou abrir depois, durante a festa. Vai ser mais especial assim." "Eu preferia que você abrisse agora", insisti. "É algo pessoal." Algo no meu tom a fez parar. Ela me observou por um momento, então pegou a caixa. Dentro estava um livro personalizado. Na capa, em relevo dourado, "A Gratidão de uma Filha." "Ah, Emily", ela suspirou, claramente esperando uma coleção de fotos sentimentais e tributos. As mãos dela tremeram ligeiramente ao abrir o envelope. A primeira página exibia uma foto da minha mãe, sorrindo, de antes de ficar doente. "O que é isso?" ela perguntou, a voz tensa. "Vai em frente", respondi suavemente. "Vai melhorar." Página após página, o livro revelava a história que minha mãe havia deixado para mim. Recibos de hotel, extratos bancários, relatórios médicos, tudo cuidadosamente anotado na minha letra impecável. Observei o rosto dela se transformar enquanto virava cada página, a confusão dando lugar ao choque, depois à raiva e, finalmente, ao medo. Quando chegou a parte sobre os fundos fiduciários desviados, a maquiagem dela começou a escorrer devido ao suor que escorria pela testa. "Isso é um absurdo", ela sussurrou, mas continuou virando as páginas incapaz de parar. Na seção final estavam os detalhes sobre o truste reestruturado, os processos legais que já estavam em andamento e a reunião marcada para amanhã com a Divisão de Crimes Financeiros do FBI. "Aqueles fundos offshore que você e papai criaram", disse eu, com uma expressão casual, sentando-me na beirada da penteadeira dela. "Eles não são tão rastreáveis quanto vocês pensaram. Você sabia que 17 países assinaram novos acordos de transparência bancária nos últimos 5 anos? Ou que transferências eletrônicas de fundos deixam marcas de tempo que podem ser associadas aos dados de localização do seu celular?" O rosto dela perdeu toda a cor. "Seu pai e eu estaremos muito interessados nos termos que estou oferecendo", terminei, ainda sorrindo, quando a campainha tocou, anunciando a chegada dos primeiros convidados. "Muito melhor do que a prisão." Ela se levantou derrubando a mimosa. "Você é ingrata!" gritou ela. "Cuidado!" sussurrei. "Seus convidados estão vendo, e eu ainda estou decidindo se vou mostrar a eles o que está no capítulo 3. Ela olhou rapidamente para o livro, ainda aberto na página com as mensagens de texto dela para meu pai, na semana em que minha mãe estava hospitalizada. Mensagens reclamando dos horários de visita ao hospital, que estavam interferindo nas reservas de jantar deles. "O que você quer?" Ela sibilou, ajustando o vestido com as mãos trêmulas. "Você vai descer e receber seus convidados. Vai sorrir, rir e ser a anfitriã perfeita. E amanhã de manhã, às 9h, você e papai vão se encontrar comigo no escritório do juiz Henderson para discutir os termos da sua liberdade contínua." Os olhos dela se moveram rapidamente pela sala, talvez procurando uma saída, mas sem encontrá-la. "Isso é chantagem." "Não", corrigi. "Isso é justiça. Com um toque de misericórdia se você merecer." Fui em direção à porta. "Você tem 30 segundos para ajeitar sua maquiagem. As pessoas estão esperando." A festa durou 3 horas excruciantes. Cassandra manteve a compostura, com as mãos trêmulas e um sorriso fixo que nunca alcançava os olhos dela. Eu desempenhei perfeitamente o papel de filha adoradora, fazendo um brinde à sua influência na minha vida,
observando-a se estremecer a cada duplo sentido que só nós entendíamos. A Emily tem sido uma grande bênção, Cassandra disse para a Sinuara Henderson, esposa do juiz. Eu não poderia amá-la mais se fosse minha própria filha. E a Cassandra me ensinou tanto, eu acrescentei, encarando-a firmemente, sobre lealdade, sobre consequências. A senhora Henderson olhou de um para o outro, sentindo a tensão, mas sem conseguir identificar exatamente o que estava acontecendo. Bem, vocês claramente são maravilhosas uma para a outra. Meu pai enviou uma mensagem dizendo que estava atrasado por causa do jogo de golfe. Melhor assim, porque o presente dele estava esperando no escritório dele. Um livro idêntico com documentos adicionais específicos ao papel dele na fraude. Os convidados foram se retirando lentamente enquanto a tarde passava, elogiando Cassandra pelo evento encantador e me parabenizando pela vaga em Yale. Fiquei ao lado dela na porta, aceitando os abraços das mulheres que exalavam perfume caro e insegurança, apertando as mãos dos homens que haviam conhecido meu avô, mas não conseguiam lembrar meu nome. Está tudo bem com a Cass? Perguntou um dos parceiros de papai em voz baixa. Ela parece tensa. Ah, ela só está emocional sobre a adoção, expliquei. Hoje é muito importante para ela. Depois que o último convidado se foi, Cassandra desapareceu escada acima. 20 minutos depois, encontrei-a desesperada, fazendo as malas. Vai a algum lugar? Perguntei, da porta. Ela se virou com um punhado de joias apertadas na mão. Você não pode provar nada disso. A situação era circunstancial, mas o FBI não acha assim, nem a SEC. Mas fique à vontade para correr. Eles já esperam por isso. Há um agente estacionado no final da nossa rua. Ele está lá há 3 dias. Foi um blefe. As autoridades ainda não estavam envolvidas. Isso fazia parte da minha estratégia de negociação. Porém, Cassandra não sabia disso. Ela se deixou cair na cama, a mala parcialmente arrumada ao seu lado. E agora? Ela perguntou. Agora esperamos pelo pai. E depois discutimos os termos. 1 hora depois, meu pai chegou, chamando o nome de Cassandra enquanto entrava. Eu o encontrei no hall, segurando o presente dele nas mãos. Onde está a Cass? Ele perguntou. Como foi a festa? Ele estava afrouxando a gravata. Ela está lá em cima, e acho que você deveria abrir isso primeiro. Observei as emoções se sucederem em seu rosto enquanto ele folheava as evidências. Ao contrário de Cassandra, ele ficou completamente em silêncio, o treinamento de advogado dele se ativando, mesmo em choque. Quando finalmente levantou os olhos, seu rosto estava impassível. Onde você conseguiu tudo isso? A mãe deixou para mim, respondi, junto com as instruções. Algo como uma dor atravessou o rosto dele, mas foi rapidamente suprimida. Emily, seja lá o que você acha que sabe, isso está documentado em triplicata e guardado em vários locais seguros. Eu completei para ele, incluindo evidências sobre a piora na saúde da mãe que sugerem algo além de crimes financeiros. O rosto dele ficou pálido diante disso. Você não pode estar acreditando que a envenenou. Eu não sei. As evidências não são conclusivas, mas são fortes o suficiente para uma investigação, caso eu decida seguir em frente. Ele fechou o livro com cuidado, como se fosse explodir. O que você quer? A mesma coisa que falei para sua esposa. Amanhã às 9 horas, no escritório do juiz Henderson. Vamos discutir como você pode evitar a prisão. Naquela noite, depois que o convidado se foi, encontrei Cassandra sentada sozinha na escuridão do antigo jardim da mãe, cercada pelos móveis brancos e estéreis que ela escolhera para substituir as flores silvestres. Por que agora? Ela perguntou, sem olhar para mim. Por que esperar todo esse tempo? Sentei-me ao lado dela, ajeitando meu vestido. A mãe me ensinou a ter paciência, e eu precisei entender tudo antes. O que você quer? Eu ensaiara aquele momento por 2 anos, imaginando satisfação, talvez até alegria, mas ao olhar para aquela mulher que ajudara a destruir minha mãe, eu só senti um vazio. Pai vai transferir o controle da empresa para mim através do mecanismo original de confiança. Vocês 2 vão se demitir publicamente, mas continuarão como consultores sob a minha supervisão. O dinheiro que vocês desviaram retorna à confiança. Em troca, eu não dou andamento às acusações criminais. Ela riu amargamente. Você tem 16 anos. Não pode administrar uma empresa. Eu tenho quase 17, com uma equipe de administradores da mãe que tem esperado por este dia. E eu venho me preparando para isso há metade da minha vida. Os passos pesados do pai se aproximaram pelo pátio. As mãos de Cassandra se cravaram nos apoios do sofá. Ele nunca vai concordar, disse ela. Eu me levantei e ajeitei o colar que a mãe me deixara. Já concordou, respondi. Olhe seu telefone. Enquanto conversávamos, meu pai havia encontrado sua própria cópia do presente do Dia das Mães. A mensagem dele para Cassandra era simples. Ela sabe de tudo.
Meu pai chegou até nós no pátio, seu rosto cansado na luz que ia se apagando. Você não precisava ter feito isso dessa maneira, disse ele baixinho. Poderia ter vindo até mim diretamente, como sua mãe fez. Perguntei quando ela confrontou você sobre o caso, 4 anos atrás, ou quando ela questionou os desembolsos do Trust. Como essas conversas diretas funcionaram? Não teve resposta para isso. A empresa não é apenas números em uma planilha, tentou ele novamente. São relacionamentos, confiança dos clientes. Se nos afastar, o dano poderá já estar mitigado. Eu interrompi. A equipe original da mãe está pronta para assumir. A maioria deles nunca confiou em você de qualquer forma. Ficaram por lealdade à memória dela. Cassandra lançou um olhar furioso para ele. Você disse que todos eram leais a você, que você garantiu o apoio deles. Ele mentiu, eu disse para ela. Como mentiu sobre o contrato pré-nupcial que você assinou? Aquele com a cláusula de infidelidade que te deixa sem nada se divorciar. A cabeça dela se virou rapidamente para ele. O que você quis dizer com o acordo pré-nupcial? Foi o que perguntei, mostrando uma cópia dele e as provas de seu contínuo envolvimento com Ryan Donaghue, que tem sido investigado legalmente. Você realmente achou que aquelas cobranças de hotel não apareceriam nas auditorias de despesas? A cor do rosto dela desapareceu, e meu pai ficou inicialmente confuso, mas logo ficou furioso quando percebeu o que estava acontecendo. Você me disse que isso tinha acabado. Ele resmungou. Está acabado. Ela insistiu, mas seus olhos se desviaram dos dele. A Emily está te manipulando. Na verdade, isso é algo em que você é especialista, eu disse, me levantando. Eu prefiro abordagens diretas. Amanhã às 9. Não se atrase e não tente fugir da cidade. Eu tenho gente observando a casa. Deixei-os no pátio com seus sussurros furiosos me seguindo enquanto eu entrava para dentro. No meu quarto, liguei para o juiz Henderson para confirmar o nosso encontro. E, em seguida, enviei o dossiê completo para os meus curadores, com instruções para liberá-lo às autoridades, caso eu não fizesse contato até o meio-dia do dia seguinte. A noite não foi fácil para dormir. Eu ficava acordada, ouvindo as discussões abafadas lá no corredor, o som ocasional de algo quebrando, uma porta batendo. Por volta das 3 da manhã, ouvi um carro ligar e sair. Quando o sol começou a nascer, a casa estava em silêncio. Me vesti cuidadosamente para o encontro, usando um terno conservador que minha mãe havia me dado para minha primeira competição acadêmica. Brincos de pérola, maquiagem mínima, profissional, séria, mais velha do que a minha idade. Quando desci as escadas, encontrei meu pai sozinho na ilha da cozinha, olhando fixamente para uma xícara de café, ainda com a roupa de ontem. Onde está a Cassandra? Eu perguntei, embora já suspeitasse. Foi embora, ele respondeu com frieza. Pegou as joias e o carro dela, deixou o celular para não ser rastreada. Eu já havia previsto essa possibilidade. Isso complica as coisas, mas não muda nada. Ela não é a principal responsável de qualquer forma. Ele levantou os olhos, com as pálpebras vermelhas e fundo de olhos vazios. Você se parece com ela. Com a sua mãe? Ele completou, quando ela estava lutando por alguma coisa. A comparação me tocou, e ao mesmo tempo me doeu. Precisamos ir. O juiz não gosta de atrasos. O encontro foi curto, mas abrangente. Meu pai, sem a confiança habitual, assinou todos os documentos que lhe foram apresentados. Procuração, transferência de direitos de voto, carta de renúncia. O juiz Henderson o guiou por cada etapa, com a voz neutra, mas com os olhos frios. Você entende que esses termos são condicionais à sua cooperação com a equipe de recuperação financeira? Qualquer tentativa de esconder bens ou obstruir o processo acionará as queixas criminais que preparamos. Meu pai fez um movimento mecânico de confirmação. E o anúncio da empresa seguirá o roteiro fornecido, citando o planejamento de sucessão familiar e o desejo de honrar o legado da Catherine como razões para a transição. Mais um aceno de cabeça. Assine aqui e aqui. Inicialize estas páginas. Quando tudo terminou, o juiz Henderson deslizou um último documento sobre a mesa. Isso estipula que você não poderá entrar em contato com a Emily diretamente, exceto através de canais aprovados, até que ela complete 18 anos. Toda a comunicação será feita pelo meu escritório ou pelos curadores. Meu pai levantou a cabeça rapidamente. O quê? Essa é minha filha. Você não pode assinar isso, eu disse calmamente. Ou eu libero as provas médicas. A mão dele tremia enquanto ele assinava o papel. Quando colocou a caneta de lado, a caneta M. Blanc da minha mãe, que eu havia trazido especialmente para esse momento. Seus ombros caíram com uma resignação que o fez parecer subitamente mais velho. Posso pelo menos explicar? Ele perguntou com a voz quase inaudível. Eu li todas as suas explicações, respondi. Nos seus e-mails para Cassandra, nos memorandos justificando as transferências,
Na declaração que você preparou para a diretoria no ano passado, me avaliando como uma futura figura de autoridade com poder limitado. Acho que entendi muito bem. O juiz Henderson encerrou a reunião, informando que um carro o aguardava para levá-lo ao hotel. Ele teria permissão para voltar a casa na próxima semana, para pegar seus pertences pessoais sob supervisão. Quando meu pai se levantou para sair, ele fez uma pausa ao lado da minha cadeira. Sua mãe ficaria orgulhosa de você, ele disse. E eu não sabia se ele estava fazendo um elogio ou uma acusação. Eu sei, respondi de forma simples. 2 meses depois, eu me encontrava na cabeceira da mesa de conferências, no que antes fora o escritório de meu pai. A transição da empresa havia sido anunciada como um plano de sucessão familiar, com um grande destaque nos comunicados à imprensa sobre a nomeação da CEO mais jovem da indústria. Meu pai permaneceu como figura simbólica, controlado por contratos blindados que monitoravam cada movimento financeiro dele. Ele manteve a casa, sua posição social e evitou a prisão. Em contrapartida, eu recebi o que me era de direito, além de sua submissão total às revisões trimestrais, nas quais eu analisava todos os aspectos de sua vida profissional. Os conselheiros se tornaram minha equipe executiva, orientando-me nas diversas decisões necessárias para estabilizar a empresa, após anos de manipulação por parte de meu pai. Eu adiei meu ingresso em Yale por 1 ano, concentrando-me na educação prática de negócios dentro da firma. Cassandra reapareceu em Miami 3 semanas após sua fuga. O FBI a prendeu tentando acessar uma das contas offshore que havíamos sinalizado. Ela passou 2 noites na cadeia antes que os advogados de meu pai negociassem sua liberação em troca de sua total cooperação. Ela voltou para Connecticut sob monitoramento rígido, morando em um condomínio da empresa e trabalhando como intermediária de clientes, mas com autoridade extremamente limitada. O acordo pré-nupcial que eu havia mencionado se revelou profético. Meu pai entrou com o pedido de divórcio, alegando abandono e infidelidade, deixando Cassandra com apenas o que o acordo de separação que criamos havia estipulado. Ela resistiu no início, ameaçando expor a fraude da empresa, até que meus advogados a lembraram de que seria a primeira alvo de qualquer investigação. Não era justiça para minha mãe. Nada poderia ser. Mas era o começo de algo que ela sempre quis para mim: o controle do meu próprio futuro, a proteção do legado que ela havia construído e a responsabilização daqueles que a traíram. A busca pela prova definitiva sobre a doença de minha mãe continuou silenciosa. Contratei especialistas para reexaminarem as amostras de tecidos que o hospital havia preservado. Solicitei novos testes em objetos de seu tocador que eu mantinha intocados. Entrevistando membros da equipe médica que a trataram, os resultados continuaram frustrantemente inconclusivos. Padrões suspeitos, mas nada conclusivo. Meu pai manteve sua inocência nessa questão, mesmo em reuniões privadas com seus advogados, onde admitia tudo o mais. O câncer era real, ele insistia. Eu nunca mexi em seus medicamentos, nunca alterei sua alimentação. Eu queria que ela fosse embora. Sim, sou culpado de desejar a morte dela, mas não de fazer isso acontecer. Eu não sabia se acreditava nele. Uma parte de mim precisava que ele fosse culpado de tudo. Um monstro completo cuja destruição eu poderia buscar sem reservas. Outra parte, desesperadamente, queria que essa linha nunca fosse cruzada, preservando algum fragmento do pai que eu um dia amei. A empresa prosperou sob a nova gestão. Desmontamos os esquemas complicados de meu pai. Recuperamos a maior parte dos fundos desviados. Reconstruímos os relacionamentos com clientes danificados pelos atalhos que ele tomava. Eu trabalhava 16 horas por dia, dormindo no sofá do escritório mais do que em casa. Casa. O lugar já não parecia mais um lar. Eu a vendi 6 meses após assumir o controle, mudando-me para um apartamento no centro da cidade, a uma curta distância do escritório. Meu pai se mudou para uma casa menor nos subúrbios, despojado de suas assinaturas de clube de campo e da maior parte de seu círculo social, quando a declaração da empresa, cuidadosamente redigida mas clara, deixou explícito que ele havia sido afastado. Na semana passada, visitei o túmulo de minha mãe pela primeira vez desde que li sua carta. Eu fiz o que você pediu, disse a ela, colocando flores silvestres contra a pedra. A empresa está segura. Seu legado está protegido. Eu gostaria que você pudesse ver isso. Quando me virei para sair, notei uma figura familiar observando à distância. Cassandra, com um pequeno buquê nas mãos. Nossos olhares se cruzaram através do cemitério. Ela não se aproximou, mas fez um aceno de cabeça antes de se afastar. Algumas lições levam anos para serem ensinadas. Alguns presentes continuam a dar longos após serem abertos. Todos os dias das mães desde então, envio a Cassandra a mesma coisa. Uma única fotografia de minha mãe sorrindo em seu jardim, com uma nota que diz: "Pensando em você hoje." Ela nunca responde, mas eu sei que ela entende.
É o único idioma que nos resta.